Senhor, obrigado pelo Espírito. O Senhor tem colocado em nosso interior. Obrigado pela obra da salvação. Essa obra inicial maravilhosa, Senhor, que colocou a Tua própria presença, Senhor, em nosso espírito. Hoje, Senhor, podemos declarar que somos um espírito contigo. Oh, Senhor Jesus, mas hoje precisamos ainda, Senhor, avançar em nossa relação, em nossa experiência contigo, para que possamos realmente amadurecer, possamos ser úteis nas Tuas mãos. Senhor, neste dia nos abençoa, Pai. Senhor, abre Tua palavra para nós. Fala conosco, Senhor, acalma nossas mentes, acalma nosso coração, nosso interior possa ficar cheio da Tua paz e exteriormente o inimigo não tenha espaço em nosso meio. Repreendemos a obras do maligno, repreendemos a obras do diabo, em nome de Jesus, Senhor, e liberamos essa esfera para Ti, Senhor, em Teu nome, amém. Aleluia, Jesus é nosso Senhor. Versículo maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Eu vou colocar o cronômetro aqui para estar atento ao tempo. Eu quero estourar o tempo hoje, quero deixar tempo para que os irmãos possam também compartilhar a palavra, possam compartilhar em grupo, amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, estou ficando velho agora, mexo o celular e fico mais lento agora. Sabe como você sabe se está ficando velho? Porque fica mexendo o celular assim. Antes era assim, agora é assim. Aí, vamos ficando velho, amém? Então, a mensagem de hoje está relacionada com esse versículo que nós limos. A responsabilidade de um dispenseiro. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17, que a ele o Senhor confiou o Evangelho. Confiou o Evangelho. Se ele fazia isso de boa vontade, ele tinha galardão, porque ele estava fazendo isso de coração, não? Se entregando ao Senhor. Se ele fazia isso ainda não querendo, mas sendo constrangido pela comissão e circunstância, a responsabilidade de dispenseiro, obrigado, Faxinha. A responsabilidade de dispenseiro estava com ele. Amém? Amém. Então, vamos falar assim. Nós fomos salvos, sim ou não? Quando nós recebemos o Evangelho, nós, na realidade, recebemos a responsabilidade desse Evangelho. Por quê? Porque a suas vidas chegou algo que salvou seu viver, salvou sua vida, sua pessoa. Mas outras pessoas ainda estão sem conhecer o Senhor e outros filhos de Deus estão sem crescer, sem crescimento, sem amadurecer. Então, fale assim, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade, amém? Exemplo, quando Esteban, nós aprendimos um princípio no curso de paternidade, que você fala assim à criança, filho, essa é agora a sua responsabilidade, exemplo. Uma das responsabilidades do Esteban é lavar seu prato, depois de comer. E aí muitas vezes ele esquece. Então eu não fico de novo falando para ele, tem que lavar o prato. Esteban, tem que lavar o prato. Não, eu falo para ele, filho, você tem liberdade. E ele aí lembra, é verdade, tenho que lavar meu prato. Amém? O que quero dizer com isso, amados irmãos? Que a nós nos foi confiada a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Amém. Então, se você faz isso de boa vontade, maravilhoso, vai ter galardão. Mas vai ter alguns dias em que você vai falar assim, não tenho vontade de pregar o Evangelho. Mas vai aparecer alguém que vai precisar ouvir a palavra. Então você fica constrangido e aí você vai ter que falar a palavra a essa pessoa. Amém? Então, essa é a responsabilidade de nós como dispenseiro. Nós vimos na semana anterior 4 princípios que eu quero somente lembrar. Na semana 7 do Alimento Diário, quando falamos sobre adorar ídolos, sobre o tema do capítulo 8,
que perguntaram para Paulo o assunto de adorar ídolo. E aí é muito interessante porque Paulo, ele não mostrou que é certo e que é errado. Ele mostrou princípios para poder tratar esses problemas que estavam acontecendo. Exemplo, estavam discutindo aqueles que conheciam a lei e estavam em contra dos ídolos. Mas o jeito que eles estavam fazendo, estavam tratando o assunto, não estava gerando vida, não estava ganhando as pessoas. Ok? Então, todo esse assunto, ainda que tinha pessoas que conheciam a lei, estava gerando algumas confusões. E Paulo fala sobre aqueles que, ele trata primeiro aqueles que sabem. Vamos ler, por favor, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vou ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, a palavra-chave aqui é saber. Saber. Só que no grego, essa palavra saber tem dois significados. O primeiro saber que menciona Paulo, o saber ensoberbece, enorgulhece. Essa palavra saber é ginoxis. Ginoxis. E essa palavra quer dizer informação. É uma informação objetiva. Ou seja, eu sei, eu estou informado e por isso eu estou fazendo isso do jeito que eu sei. Mas a outra palavra que Paulo fala está no versículo 3. Está no versículo 2 e no versículo 3. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Essa palavra aí saber, no grego é ginosko, que quer dizer conhecer com experiência, de maneira subjetiva a pessoa, ok? E a mesma palavra que usa Paulo no versículo 3 para falar que nós somos conhecidos por Ele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O que quer dizer isso? O que quero dizer é isto. Tem um conhecimento que somente gera orgulho, mas tem um conhecimento que gera amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a grande diferença. Nós podemos, exemplo, conhecer a lei, mas não estar amando a Deus e as pessoas. Por quê? Porque o que estamos recebendo no coração é um conhecimento objetivo, uma informação. Mas quando conhecemos realmente a Deus e a pessoa de Deus, amados irmãos, nós terminamos amando Deus e amando as pessoas. Quando perguntaram ao Senhor, Senhor, qual é o principal mandamento? Que falou o Senhor? Amar a Deus em cima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento. Por isso, quando nós tocamos em Deus, tocamos a palavra, em nosso interior tem que ser gerado esse sentimento, amar mais a Deus, amar mais as pessoas. Fala assim, irmão, amar Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. E ser conhecido por Deus, ser conhecido quer dizer que eu sou aprovado, eu sou justificado, eu sou recebido por Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que ainda que o ídolo nada é, o que eu faço traz algum benefício para meu próximo. O que eu faço traz algum benefício para eles. Tem alguma genuína preocupação pelas pessoas? O que significa o que eu faço para quem adora ídolo e para quem se ofende com o ídolo? Em si, estes pontos querem dizer para quem eu estou vivendo. Para quem eu estou vivendo. Exemplo, para quem adora ídolo, eu sei que o ídolo nada é. Mas para a pessoa que adora ídolo, ainda esse ídolo é alguma coisa. Eu quero colocar um exemplo. Um dia um grupo de irmãos pregaram o evangelho em uma cidade. E foi ganha uma família. E essa família era uma família católica. E ele tinha imagem em casa.
não? Na sala tinha imagem. E começaram a visitar. E os irmãos começaram a se perturbar pelas imagens que estavam na sala. Irmão, um ídolo que é? É nada. Um ídolo é nada. Mas esses irmãos aí, eles começaram a perturbar, a ficar perturbado. E aí um dia, um irmão foi visitar e estava falando a palavra. E ele falou assim, estou sentindo alguma coisa pesada aqui. Sentindo alguma coisa pesada. Que coisa pesada nada. É que estou sentindo alguma coisa pesada. E pegou as imagens, os ídolos e quebrou os ídolos. Pergunta o que aconteceu com a família. Mas nunca quiseram receber aos irmãos. Entendeu? Então, o que nós fazemos realmente está tendo uma genuína preocupação pelas pessoas. Exemplo, para aqueles que se ofendem com o ídolo, que conhecem algumas coisas. E eu faço, exemplo, o irmão colocou a semana passada o exemplo da bebida. Se eu bebo, a Bíblia não fala que não, é proibido beber. A Bíblia fala não embriaguez. Mas se eu tenho o hábito de tomar alguma coisa, mas um irmão está tendo fraqueza com o álcool, se ele me vê tomando, o que vai pensar ele? Na consciência dele, ele vai pensar assim, se ele está tomando, então eu posso também. Entendeu? Então, o que você faz está beneficiando ou está prejudicando o seu próximo, a seu irmão. O que quiso dizer Paulo, para resumir, porque senão não vai ficar tempo, é para quem nós estamos vivendo. Vamos ler um versículo para fechar esse ponto aí. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Oh Senhor Jesus, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque não todas trazem benefício. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Que tal se todos juntos lemos esse versículo? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E esse verdadeiro interesse, esse verdadeiro benefício é que as pessoas recebam edificação. Irmão, nós não fazemos não porque queremos guardar a aparência das coisas. Na realidade, não fazemos porque queremos edificar a vida das pessoas. Esse é o ponto. Entendeu? A isso que Paulo estava falando no capítulo 8. Quando ele entra no capítulo 9, esses dois capítulos, basicamente, são um aperfeiçoamento para os servos do Senhor. Tem algum servo do Senhor aqui? Amém. Oh, rapaz, escutei 3 vozes. Tem algum servo do Senhor aqui nessa manhã? Amém. É um aperfeiçoamento para os servos. Já que Paulo, no capítulo 8, ele fala das atitudes de alguém que não vive para si mesmo, mas para Cristo, a igreja e o próximo. Eu vou ler de novo. Paulo, no capítulo 8, ele fala, na sua experiência, a atitude de alguém que não vive para si mesmo, mas para Cristo, a igreja e seu próximo. Eu vou resumir o capítulo 9. No capítulo 9, Paulo fala de sua própria atitude como servo do Senhor e da sua responsabilidade diante do Senhor e com a obra. No capítulo 8, de 1 ao 2, ele fala da posição dele como apóstolo. Exemplo, quem gerou a igreja em Corinto? Foi o apóstolo Paulo. Pela pregação do apóstolo Paulo foi gerada a igreja em Corinto. No capítulo do versículo 3 ao 14, ele fala do direito de usufrutuar dos frutos da igreja em Corinto pelo trabalho realizado por ele. Ele fala assim, eu sou soldado, eu preciso ser suprido por você porque eu estou na guerra. Eu sou pastor, eu sou, o que mais? Eu sou um boi que está, como se fala? A palavra é laburar, não? Laburar, não? Aquele processo de separar o trigo da casca. Eu estou laburando, eu preciso ser suprido. Depois disso vamos falar disso aí. O outro ponto
Paulo abriu mão do seu próprio direito por causa da glória de anunciar o evangelho e da obrigação de esse evangelho. Ele abriu mão desse direito. Ele não falou assim: eu vou pregar ou não vou pregar porque vocês estão me ajudando ou não estão ajudando na obra do Senhor. Eu vou fazer isso porque essa é a minha obrigação. Ok? E no final, ele fala do foco e da meta que ele tinha para alcançar o galardão. E ele fala de um atleta, que ele era um atleta que se exercitava na obra do Senhor. Amém? Então vamos ver alguns detalhes aqui. A igreja em Corinto era uma igreja que já nós vimos que está cheia de problemas. Cheia de problemas. E as situações difíceis apresentadas em Corinto, como em nossos dias atuais, nós temos muitas situações difíceis e problemas, não podem ser resolvidas com sabedoria e habilidade humana, já que seria piorar as coisas. Paulo, amados irmãos, imagina a carta que chegou em mão de Paulo para ele poder escrever essa carta. Paulo, temos este problema, divisão, problema de pecado, Paulo, o que fazemos? E aí Paulo não resolveu isso com sabedoria humana. Ele era uma pessoa que dependia do Senhor. Ele consultou ao Senhor. Então, muitas vezes, amados irmãos, nossas vidas estão cheias de problemas. Estão cheias de problemas. A ver, levantem a mão aqui quem não tem problema. Vamos fazer uma dinâmica. Fechem seus olhos. Todos fechem seus olhos. E sinceramente, levantem a mão aquele que tem problema. Levante. Os que têm problema. Já podem abrir seus olhos. Aí. Mas deixem em cima. Aí não fiquem com vergonha. Ter problema não é motivo de vergonha. Somos parceiros nos problemas. Amém? Mas o assunto não é ter problema, o assunto é como resolver os problemas. E sepa isto, amados irmãos, os problemas, e muitos deles são muito difíceis, não são resolvidos com a sabedoria humana. Precisamos da sabedoria do Senhor. Amém? Precisamos da sabedoria do Senhor. Exemplo, Paulo mostrou que Deus tem uma maneira de agir. Aleluia. Exemplo, tem problemas, estou enfrentando um problema em casa, estou encarando esse problema. E eu vou e tento resolver e o problema fica pior. Tem acontecido isso? Tem acontecido. Aí então eu preciso saber, não, Deus tem... Isto aconteceu porque eu agi do meu jeito. Mas Deus tem uma maneira de agir. Fale assim, Deus tem uma maneira de agir. E sabe como age o Senhor? Ele age pelos princípios. Princípios. Exemplo, a lei da gravidade é um princípio. Se eu falo assim, eu quero voar. Eu vou subir no terceiro andar do local e vou pular. E aí eu vou voar? Não, por quê? Porque tem um princípio que está regindo a gravidade. Entendeu? Eu vou cair no chão e... Mas eu faço uma pergunta. Eu posso voar? Posso voar? Posso sim. Só que para voar eu preciso de outro princípio. Exemplo, eu preciso do princípio da lei da mecânica dos fluidos, que é o princípio que usam os aviões para voar. O exemplo, o piloto, quando ele vai voar, ele não fala assim, nossa, estou assustado, eu acho que nesta vez o princípio não vai dar certo. Ele fala assim? Não, ele liga o avião, liga os motores e pega a velocidade. E aí o avião voa. Por quê? Porque ele está aplicando um princípio para voar. Então, tem problemas? Pode ser resolvido. Com quê? Com o princípio do Senhor. Amém? Com o princípio do Senhor. Ok. Agora, outra pergunta. Será que o Senhor está atento a todo o que acontece na igreja? Ou só Ele sabe,
É uma confirmação. O Senhor está atento a todo o que acontece na igreja. E só Ele sabe como resolver as coisas, os problemas. Ele sabe. Ele sabe. Me fale assim, Ele sabe. Será que Deus sabe o que está acontecendo na sua vida? Ele sabe. E Ele sabe como resolver esses problemas. Amém? Então, o Senhor usou seu servo para escrever-lhes princípios governantes para resolver os problemas na igreja em Corinto. Baseados não em aquilo que é certo ou errado. Aqui está a chave. Não é aquilo que é certo ou errado, mas no princípio da árvore da vida. E isso quer dizer um princípio de dependência. Para que os problemas possam ser resolvidos, vocês têm que se aproximar àquele que tem e sabe o princípio. E é o próprio Deus. Lembra do problema das filhas do Zelofeá, que se chama? Zelofeate. As filhas do Zelofeate. Era um problema grande. Não tinham marido, não tinham varão dentro da família. E existia a possibilidade de elas perderem a herança. Então, se perdiam a herança, ficava uma família toda sem herança. Então, o que aconteceu? Moisés não falou assim, não, vocês ficaram sem herança e pronto. Porque a lei falou que quem não tem para heredar a herança entre os filhos de Israel varão, não tem herança, pronto, acabou. Ele não falou assim. Vamos ler esse versículo, por favor, Números 27. Números 27. Vamos ler só um versículo para acortar o tempo. 27:4. Por que se tiraria... Amém. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, por quanto não teve filho? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés, antes de responder, olha o que aconteceu. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Eu creio que Moisés já tinha a resposta na cabeça dele, mas ele falou assim, não, eu vou consultar o Senhor, porque o princípio aqui não é certo e errado, é vida. Amém? Ok? Então, amados irmãos, e aqui o Senhor está nos abrindo um pouco mais o panorama. Para resolver os problemas, primeiro, procure não pensar. Procure não pensar, procure invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Volte ao seu espírito e pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Aí o Senhor, você vai achar a solução. Então, vamos ver as razões e condições para que Paulo fosse usado por Deus para ajudar a igreja. Quais foram as razões e as condições para que Paulo fosse usado por Deus para ajudar a igreja? A ver, Paulo, quando ele escreve nos primeiros capítulos, ele não confiou na ostentação de palavra. Eu quero que todos possamos ver isto. Paulo tinha capacidade de dar resposta e conselho. Tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha muita capacidade, irmão. Ele sabia muito. Só que ele aprendeu o princípio da cruz e o princípio da vida. Então, quando ele estava respondendo as perguntas dos coríntios, dos problemas, ele não confiou na ostentação. Ostentação é que, olha aqui, olha todo o que eu conheço para poder dar uma resposta com relação a esse problema. Ele não confiou na capacidade que ele tinha, a preparação. Ele não confiou no conhecimento e na sabedoria humana. Ele confiou somente na experiência da cruz de Cristo. Andando com temor e tremor, usando só seu espírito, já que só o espírito
tem o poder de transformar e salvar as pessoas. Ele sabia assim: se eu começo a dar resposta conforme a minha sabedoria humana, eu vou gerar mais problema em meio da igreja. As coisas vão ficar pior. Então, por isso ele andava com temor e tremor. Isso queria dizer: eu não quero usar minha mente, eu não quero usar minha capacidade. Eu quero depender de Ti, Senhor. Me dá a resposta, Senhor. Me dá a resposta. Ele confiou no conteúdo do Evangelho. E aí eu quero fazer uma comparação. Que é maior? O nosso conhecimento ou o conteúdo do Evangelho? Irmão, Cristo e a cruz, o Espírito, a palavra, esse é o conteúdo do Evangelho. Não sejamos presunçosos, pensando que nós podemos resolver os problemas. Confiemos no conteúdo do Evangelho. Amém? Então, a chave para resolver os problemas é usar o Espírito que habita em nosso espírito. Então, a solução está muito perto de você. Romanos fala: na tua boca e no teu coração. Amém? No teu coração, porque no teu coração está o Espírito. E na tua boca está a chave para entrar nesse Espírito. E é invocar o nome do Senhor. Amém? Então, o grande problema, diante de tantas dificuldades, é não usar o nosso Espírito. O problema não é ter problema, o problema é não usar o nosso Espírito. Não importa quão intenso são os problemas, não importa. Tem um problema grande que você pensa assim: eu acho que esse problema não tem jeito. Eu acho que esse problema não vai ser resolvido. Tem sim, fale assim: tem sim. Em Deus tem. Então não importa quão intenso são os problemas. Deus colocou dentro de nós o Espírito. E esse Espírito é 7 vezes intensificado. Um Espírito intensificado que Deus colocou em nosso interior. Para que qualquer problema, por mais intenso que seja, você tem dentro de você um Espírito 7 vezes mais intenso. Amém? E esse Espírito gera salvação. E a solução a todos os nossos problemas. Então Paulo, na sua experiência de cruz, ele experimenta a cruz. E essa experiência de cruz coloca fim à nossa autoconfiança. E aí está a chave. Muitos irmãos ainda perguntam assim, e sejam sinceros: que é esse assunto de tomar a cruz? Não tem alguém essa pergunta em mente? Obrigado, Fatinho. Que é esse assunto de tomar a cruz? Que é esse assunto? De maneira bem simples, tomar a cruz é você colocar fim à sua autoconfiança. É reconhecer, é ser humildes e reconhecer que precisamos a ajuda e o suprir do Senhor. Quero colocar outro exemplo baseado no mesmo apóstolo Paulo. Ele tinha capacidade de resolver, pero ele se esvaziou dessa confiança. Quando falamos assim de capacidade e conhecimento, não é que ele apagou o conhecimento que estava na mente dele. Ele ainda seguia conhecendo muita coisa. Ele era muito conhecedor. Ele eliminou da sua alma, por meio da cruz, a autoconfiança nesse conhecimento. Por quê? Porque quando uma pessoa conhece e sabe, ela se torna mais orgulhosa, mais autoconfiante. Mas quando uma pessoa sabe que não tem nada para resolver um problema, ela se torna humilde e reconhece que tem fraquezas. Amém? Então, tomar a cruz é nos esvaziar. Exemplo, o Senhor falou em Mateus 5, não? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde aí de espírito é nos esvaziar da nossa autoconfiança, da nossa autojustificação, de falar assim: Senhor, eu não posso resolver esse problema.
Senhor, eu sou fraco, eu não tenho capacidade. Ainda o que conheço não tem a capacidade para resolver esse problema. Aí você elimina a autoconfiança e você começa a depender do Senhor. Por isso Paulo falou, já não sou eu quem vive. Quando ele fala assim, já não sou eu quem vive, ele está falando, eu não confio no meu eu. Já não sou eu quem vive, mas vive Cristo em mim. Então eu uso o Cristo que está no meu interior. Amém? Quem vão resolver os problemas? Deus ou vocês? Não, os dois. Os dois. Deus tem a responsabilidade de dar a sabedoria, mas você tem a responsabilidade de aplicar a sabedoria do Senhor. Não fique assim, Deus resolve meus problemas e fica sentado sem fazer nada. Não, busque a Deus, procure o sentimento do Espírito e resolva seu problema, baseado na sabedoria do Senhor. Amém? Então, a experiência da cruz nos leva a abrir mão de aquilo que temos seguro, pronto no momento, para desfrutar daquilo que já Deus preparou. Então, os irmãos na conferência de jovens, ele colocou aquele vídeo, ele colocou o exemplo da cruz como uma porta. Que é uma porta? Um lugar onde você sai de um lugar e entra em outro ambiente. A cruz é um lugar onde você deixa atrás a autoconfiança em si mesmo, em seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, a sua própria justificação. E quando você reconhece, você se postra e se humilha diante do Senhor, você já entrou na porta. Você atravessou a porta. E que temos depois da porta? Temos todas as bênçãos espirituais preparadas por Deus para nós. Amém? Já todo está pronto. Isso que Deus preparou, que são as bênçãos espirituais, isso está em Efésios 1:3, que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Já está pronto para nós depois da porta da experiência da cruz. Em outra esfera, a esfera do Espírito. Então, quando nós reconhecemos e entramos no nosso espírito, perdemos a nossa autoconfiança, nós entramos, atravessamos essa porta e entramos na presença do Senhor. Amém? Por quê? Porque é outra esfera. Por quê, amados irmãos? Tem coisas que não tem lógica de como resolver. E tem coisas que você fala assim, Deus falou isto, mas eu não... Pai, isso não tem lógica de que esse problema seja resolvido desse jeito. Mas é o jeito do Senhor e Deus sabe. Então, o que precisamos? Precisamos atravessar a porta. Olha, nosso espírito é a porta para nós entrar na esfera espiritual, na esfera da fé. Amém? A carne, olha aqui, nós estamos aqui, nossa alma está aqui no meio. Aí está nossa mente, nossa análise, nossas emoções. Aqui está a carne. E aqui está o espírito. Quando você está na lógica, está na carne, nos pensamentos, na preocupação, no medo, na falta de fé, porque falta de fé é medo, e medo é falta de fé. Fé é confiança, segurança, certeza. Quando você está na lógica, você está na carne e a porta da carne está aberta. Mas quando você coloca na cruz e reconhece que sua capacidade não tem como resolver os problemas, você entra no Espírito, você invoca o nome do Senhor, essa porta aqui se fecha e a outra se abre. Amém? Quando esta se fecha, você para de confiar no Senhor, parou de confiar no Senhor, esta se fecha e a outra da carne se abre. Assim funciona. Então precisamos entrar na esfera espiritual, porque ainda nessa esfera espiritual as coisas acontecem. Tem coisas que para ser resolvida precisam de um milagre. E você fala assim, só um milagre do Senhor pode resolver esse problema. Bom, eu tenho uma boa notícia. Nessa esfera acontecem os milagres. Não acontecem na esfera da carne, acontecem na esfera do Espírito. Você tem que entrar no Espírito e você tem que crer. Todo é possível para aquele que crê.
Crer é a chave. Amém? Só o Espírito, em nosso espírito, na esfera da fé, podemos conhecer as coisas de Deus. Em outra esfera jamais poderemos ter essa experiência. Amém? Jamais, em outra esfera, somente na esfera do Espírito. No Espírito conhecemos as coisas que Deus já nos deu. Tudo depende que Espírito nos influencia. Tudo depende em que esfera estamos, na esfera da carne ou na esfera do Espírito. Se entramos no Espírito, vamos ser influenciados pelo Senhor. Vamos ler, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. No, 2:12, perdão. 2:12. Ora, nós... 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aqui, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Não fala assim, o que Deus nos dará. Nos foi dado. Já temos, só precisamos conhecer. Irmãos, somos muito ricos e não sabemos. Somos exageradamente ricos e não sabemos. Então precisamos conhecer, precisamos que nossos olhos sejam abertos. O problema então, que espírito está nos influenciando? O Espírito de Deus? O Espírito do mundo? Efésios 2 fala que outrora nós estávamos seguindo, não, o fluir deste mundo, verdade? Segundo o Espírito que governa nos ar. Então, o Espírito do mundo é governado por o próprio Satanás. E o Espírito do mundo, o que faz? Nos torna separados do Senhor. Mas nós temos o Espírito e temos a mente de Cristo. Amém? Na mente do Espírito temos a mente do Senhor e nos unimos com Ele. Então, para terminar esse ponto aqui, Senhor Jesus, por que precisamos entrar no Espírito? Porque no Espírito temos uma percepção espiritual, o discernimento. Vemos o que está detrás dos problemas e não vemos os problemas. O fundo das coisas, a verdadeira raiz. Amém? Quando você entra no Espírito, Deus não vai mostrar para você o problema. Deus vai mostrar para você a raiz do problema. Oh Senhor Jesus, exemplo, alguns fatos têm origem no mundo espiritual. Tem coisas que são colocadas por o próprio Satanás e o mundo espiritual. E nós precisamos discernir isso. Mas tem outras coisas que são geradas pelo mundo natural. O ser natural e por causa da existência e da falta de discernimento de aquele que não conhecem a vontade do Senhor. Eu quero colocar um exemplo. Um dia um irmão falou assim: irmão, estou tendo uma dor aqui no ombro, uma dor aqui. E o irmão chegou e colocou a mão do ombro e começou a repreender demônios. Repreendo Satanás em nome de Jesus, tira esse peso de cima, em nome de Jesus e tal. E o irmão tinha trabalhado muito esse dia. E o único que estava acontecendo é que ele estava com uma estresse muito alto, por causa de tanta coisa. Não? Então, o que falta aí? Faltou discernimento. Irmão, ora por mim. Estou com uma dor de barriga. E ora aí, repreendo nesta hora o espírito da dor de barriga. E resulta, comigo tem acontecido muito, e resulta que foi que comeu muito. Está tendo um problema de digestão.
Não? Acontece muito, quando eu como muito, que eu gosto de comer, reconheço que é uma fraqueza minha. Eu fico com jaqueca. E aí eu falo assim, vou ficar com jaqueca, mas vou arrochar. Então não falta discernimento. Não falta discernimento espiritual. Não seja apressurado. Para orar, não seja apressurado. Seja apressurado para entrar no Espírito. Entre no Espírito, amém? Oh Senhor Jesus. Então Deus, toda vez que Ele quer fazer algo, sempre que Deus deseja fazer algo, sua primeira ação, a ação de Deus, será usar o Espírito de aquele que deseja usar. Então Deus, na igreja e na sua vida, Deus quer resolver todos os problemas, mas Deus quer usar a você. Mas Ele precisa usar o Espírito, o meio, o canal, para Deus usar a você, é seu Espírito. Exemplo, você lembram do exemplo de Ciro, quando ele... Vamos ler esse versículo, só para conhecer um pouco o contexto. Vamos ler 2 de Crônicas, capítulo 36. 2 de Crônicas, capítulo 36. Oh Senhor Jesus. Versículo 22 em diante. 2 de Crônicas 36, 22. Vou ler. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei de Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim disse o Senhor, rei de Pérsia, o Senhor Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou dele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, nesse exemplo aqui, já tinha acabado o cativeiro do povo de Israel. Então, para resumir, eles tinham que subir a Jerusalém, porque já tinha acabado, já Deus tinha profetizado que o povo ia voltar a edificar Jerusalém, os muros e o templo. Então, segundo os especialistas da palavra, eu não sou especialista, mas Daniel foi quem falou para Ciro. Ciro era um rei pagão. Ele não conhecia essas escrituras. Só que Daniel, ele ficou no reino de Ciro, que era persa, até o reinado desse rei. E quem estava lendo essas escrituras, quem estava com um fogo aceso, era Daniel. Daniel, que fez? Ele mostrou, inclusive no livro de Isaías falava já de Ciro. Ciro, esse aqui, olha aqui, muitos anos atrás já falou de você. É você quem tem que dar a ordem para que o povo possa sair. Então, ele passou essa profecia para Ciro. Ciro ficou com um espírito desperto. E Ciro passou para o povo. Então, toda vez que Deus quer resolver os problemas, Deus quer fazer alguma coisa, Ele precisa reacender o nosso espírito. Então, Deus usa aos fervorosos de espírito. Fala assim: Deus usa aos fervorosos de espírito. Ele não usa, olhem aqui, Ele não usa os inteligentes, ou mais capazes ou mais eloquentes. Não usa esse. Ele usa aos fervorosos de espírito. Uma vez que Deus faz o nosso espírito pegar fogo, podemos ser usados por Ele. Amém. O que Deus está querendo fazer nesta manhã, amados irmãos, é que nosso espírito pegue fogo. E vou ter que resumir porque meu tempo está acabando.
Deus, amados irmãos, Ele é o sete espírito. E segundo Apocalipse, os sete espíritos, eles são as sete tochas de fogo. Não? No livro de Apocalipse fala do número 7. E 7 fala da obra do Senhor. Fala da obra. Exemplo, 7 igrejas, os 7 dias da criação. Então ele fala aí dos 7 espíritos intensificados. Depois fala das 7 tochas de fogo, que é para reacender o nosso espírito. E depois fala dos 7 olhos, que é para olhar com amor e infundir o amor do Senhor em nosso interior. Amém? Então o Senhor quer que nosso espírito possa ser reavivado. Amém? Paulo falou que para servir a Deus precisamos servir em nosso espírito. E este é fervoroso. Ok, vamos ler um versículo, Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remisso ou negligentes. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Então, para servir ao Senhor, para ser usado, precisamos estar com um espírito exercitado. Amém? O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ao anelar passar pelo processo da morte e ressurreição, o desejo dele era acender o fogo do Espírito em muitos. Vamos ler, por favor, Lucas 12, 49. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Oh Senhor Jesus, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Amém? Esse é um versículo pentecostal, para ficar assim, não? Vamos ler de novo todos juntos, a ver se alguma chama fica em nosso interior. Vamos ler todos juntos. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então, depois o Senhor fala do batismo que ele precisava passar. Era o batismo da morte e ressurreição. Esse processo era para que o fogo do Espírito fosse lançado em nosso interior. Amém? Então, o que é queimar? Porque muitas pessoas falam assim, o que é queimar? Só alguém que vive no Espírito é um com o Senhor. Queimar é queimar pela vontade de Deus e servir com alegria, entusiasmo e excelência. Que é queimar? Que é ter um espírito aceso em nosso interior. É que estamos motivados pela vontade do Senhor. Exemplo, tem reunião, vamos, bora reunião. Amém. Tem GFCM, vamos. Tem grupo de discipulado, vamos. Amém? Amém, acordei. Senhor Jesus, ler a Bíblia, vamos. Amém. Vamos, então, a vontade do Senhor gera em nós motivação. Amém? Gera em nós motivação. Isso é queimar, isso está... Porque muitas pessoas pensam assim que queimar é um assunto que desce em cima e você fica com uma sensação estranha, não? Fica com algo assim que você fica descontrolado. Não é isso, amados irmãos. Queimar é que quando Deus fala, você tem a vontade de obedecer. Amém? Sem resistência. Você está queimando, você está com entusiasmo, com alegria pelas coisas do Senhor. Então, alguém que exercita seu espírito tem um viver normal de oração. Normal. Olha aqui. Não tem um espírito, não tem um viver, como se falaria? Um viver extraordinário de oração. Tem um viver normal. Ele ora,
antes dos problemas, depois dos problemas, ao ler a Bíblia, ele ora. Tem um viver normal de oração. Está revestido com as armas espirituais para lutar contra o maligno. Irmão, nós estamos numa guerra espiritual. E as armas da nossa milícia não são carnais. Você precisa entrar em seu espírito. Por quê? Porque o inimigo não é misericordioso. Ele é bem ruim. Ele é bem mau. E ele espera um momento de fraqueza para colocar e atacar a você. Para atacar você. Então você precisa, em momento todo, estar revestido das armas espirituais. Como? O Espírito e a palavra. Você precisa estar na presença do Senhor. Adoram a Deus e oferecem uma adoração autêntica. E isso quer dizer plena rendição e tem prazer na vontade do Senhor. Então, não vou ler o versículo, porque já meu tempo fica ainda 2 minutos. Eles têm prazer. O que quer dizer isso? Que Deus fala, adorar a Deus. Que eu queria falar isso. Adorar a Deus. Entrar no Espírito é adorar a Deus. Você somente tem um conceito assim, bom, adorar a Deus é ficar com as mãos assim e cantar o hino. Não? Eu tenho um vídeo na internet, onde tem um rapaz... Estão filmando uma igreja, assim, um momento de louvor e adoração. E está passando a câmera, assim, estão os irmãos adorando e cantando. E esse rapaz estava assim, mexendo no celular. Quando ele vê que a câmera está se aproximando a ele, e ele faz isto. E ele começa a fingir que está adorando. Então... eu não estou falando que você não vai levantar as mãos, se derramar, ficar de joelho. Não estou falando isso. Eu estou falando que a verdadeira adoração, o sentido de fazer isso, amados irmãos, é você deixar toda a sua vontade aos pés do Senhor. Sabe que a palavra adoração tem origem em se postrar, assim se postrar, e colocar o pescoço diante daquele que nós estamos adorando. E se ele ainda quer cortar o pescoço, ele fica à vontade, ele pode cortar meu pescoço. Isso é adoração. Quando você está adorando, na verdade, você está colocando a sua vontade aos pés do Senhor para que Deus possa cortar isso. Isso é a verdadeira adoração. Amém? Oh Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui. Ficou ainda um ponto bem grandão. Mas são 50 minutos, eu queria falar 50 minutos porque eu quero deixar tempo suficiente para você ruminar um pouco e se dá tempo para falar individual, amém. Vamos ficar em pequenos grupos, amém? Vamos fazer pequenos grupos. Vamos ficar de pé primeiro, vamos orar um pouco. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, te adoramos, amém. Realmente te adoramos, amém. Realmente nos postramos diante da tua presença. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito que o Senhor colocou em nosso interior. Obrigado, Senhor, que não existe problema que não possa ser resolvido pelo Senhor. Senhor, na igreja, em nossas vidas, todo tem solução. Mas leva-nos a viver com teus princípios. Leva-nos a depender de Ti. E estar no princípio da árvore da vida. Senhor, abençoa todos nossos irmãos. Todos os santos que estão aqui hoje. Olha as dificuldades. Olha a circunstância. São tantas, Senhor. Se agimos com nossa maneira de agir, os problemas ficariam piores. Mas te pedimos, Senhor, nos dá a sabedoria. Nos conceda a sua graça. Senhor, abençoa a todos os irmãos. Dá sabedoria, enche com tua presença, coloca fome e sede da tua palavra nos corações dos irmãos, para que em qualquer circunstância o nosso agir seja voltar à tua presença. Oh Senhor Jesus, te agradecemos pelas palavras que o Senhor tem falado para hoje. Sigue falando conosco nos pequenos grupos, na semana, no dia a dia, em nosso interior. Obrigado, Pai. Amém.